Bom, Janaína, você tem um projeto que é chamado Diário de Gratidão, Diário da Gratidão. Isso. Como é que é esse projeto? Como é que ele envolve a questão socioemocional dos estudantes? Isso, Alberto, eu até trouxe aqui o Diário da Gratidão. Esse foi o primeiro Diário da Gratidão que eu criei com os alunos. E ele surgiu a partir da necessidade de trabalhar relações interpessoais com os meus alunos, né? E aí eu peguei a inspiração naquela série Annie with Annie, que ela trouxe a caneta das possibilidades. E esse diário, ele só pode ser escrito com a caneta das possibilidades, porque essa caneta é uma caneta mágica que transforma o nosso olhar. Então, a gente precisa aprender a agradecer por tudo que acontece na vida da gente. Não só coisas legais, como coisas também que a gente acha que não são tão legais, mas que ensinam alguma coisa pra gente. Então, o diário, a proposta é desenvolver a escrita através dos agradecimentos. É um diário coletivo, um diário para a turma inteira. Geralmente eu chegava e deixava o diário em cima da minha mesa e os alunos iam pegando e fazendo os agradecimentos todos os dias. E aí às vezes eles questionavam, né? Eu não tenho nada para agradecer. Falei assim, tem sim, gente, a gente tem uma casa, a gente tem comida, nós temos pais que cuidam da gente, nós temos amigos, nós temos oportunidade de estudar. E aí eles foram começando a perceber tantas coisas que eles tinham para agradecer. E aí um dia foi muito interessante que um aluno, ele tirou uma nota não era a nota que ele esperava na prova, né? E aí ele pegou o diário e falou, professor, eu vou agradecer, porque eu vi que eu precisava ter estudado mais ontem. Eu fiquei jogando Roblox e não deu tempo de estudar. Falei, tá vendo, gente? Então vamos agradecendo. E aí no começo foi um pouco tumultuado, porque eles ainda não sabiam assim, como escrever, não tinham essa organização, e aí eu fui trabalhando com eles. E uma coisa que eu acho muito interessante é quando o professor participa também dos projetos. Então eu escrevia, dava um tempinho da aula, eu pegava e escrevia no diário e eles viam isso. E começavam a seguir o exemplo, né? Então eles mesmos, durante a aula, eles pegavam o diário, escrevia, passava para o de trás. Se o colega que estava sentado atrás quisesse escrever na hora, ele escrevia, senão ele passava para o próximo colega. E eles conseguiram se organizar, conseguiram aí romper com aquelas intriguinhas que tinham entre meninos e meninas, porque a idade de 10 anos começa a implicar com o outro. Eles começaram a ter um cuidado com a escrita, porque o outro colega acabava lendo o agradecimento do anterior. Então eles pesquisavam no dicionário as palavras para escrever corretamente. Então foi um trabalho muito rico que envolveu várias coisas, e também o socioemocional, porque eles começaram a cuidar dessas emoções, a estabelecer aí um parâmetro de comparação, né, de que eu posso aprender também com uma coisa que não foi tão legal e tenho que ser grato por esse aprendizado que eu tive. Nossa, sensacional. E eu percebo aí principalmente duas questões muito importantes assim, dentro da educação. Primeiro, a questão do trabalho integral, né? Muito para além da língua portuguesa, nesse caso aí que você está colocando. E depois a questão do exemplo, né? De você iniciar para estimular e dar o exemplo para que eles possam entender, perceber, se referenciar em você e ter essa, vamos dizer assim, essa coragem e essa iniciativa de fazer esse trabalho. E como que você percebeu o resultado desse trabalho assim, ao longo do processo? Sim, em 3 meses de projeto, eu já tive que fazer um próximo diário, que eles já tinham enchido esse aqui. Em 1 ano foram 4 diários. Uau. E aí eu fui observando como que a escrita melhorou, né? Como eles formulavam melhor as frases, através da análise mesmo dos textos
dos agradecimentos deles aqui e o cuidado que eles foram tendo ao longo dessa escrita, né, desse percurso aí do diário. Então eles procuravam o dicionário para poder ver, né, a escrita das palavras. Eles procuravam, professora, eu não encontrei aqui, como que eu posso reformular melhor essa frase? E aí a gente ia dando dicas. Quando eu inseri o conteúdo, né, de concordância verbal e nominal, que é um conteúdo pesadinho, né, na língua portuguesa, não é uma coisa tão legal de estudar, tão fácil. Eles começaram a ter esse cuidado de estabelecer a concordância nominal e verbal aqui no Diário da Gratidão. Então foi muito legal, porque eles conseguiram, né, internalizar os conteúdos que eles aprenderam, né, e colocar em prática aqui na escrita do diário.